Lembrando que, se participarem até o fim, derem o seu like e compartilharem, e ainda, se mandarem alguma mensagem formulando perguntas ou contestando alguma coisa, ou complementando alguma coisa, a plataforma passa a divulgar mais o canal. Bem, hoje nós daremos prosseguimento ao estudo daqueles pontos bíblicos, daqueles episódios bíblicos que constrangem alguns crentes e escandalizam os descrentes. Que escândalos são esses? Nós temos um primeiro escândalo, que é o que aconteceu quando um homem fiel a Deus, Abraão, foi solicitado ou recebeu ordem de sacrificar o próprio filho. E muitas pessoas, eu já vi um homem descrente tentando explorar isso como um escândalo. Né? Como é que Deus manda matar um homem matar um filho? Né? E nós consideramos também outro escândalo, a conquista da Terra Prometida, com destaque para a conquista de Jericó, onde houve, de fato, um genocídio. E eu já vi uma pessoa crente recuar diante desse tema, temendo falar sobre isso. Então, nós decidimos fazer estudo sobre essas coisas. No domingo passado, nós estudamos o caso de Abraão e Isaac, Abraão partindo para sacrificar o filho. E, geralmente, os estudiosos destacam essa passagem como um exemplo da obediência de Abraão, e não se vai muito além disso. Mas nós fizemos uma tipologia entre Abraão sacrificando o filho único, embora ele tivesse um filho com Agar, Ismael. Na hora que ele recebe a ordem de matar o filho, esse filho é considerado único, porque era o único da promessa. E mais. E o filho inocente. E mais. E ele recebe ordens de se dirigir a um determinado lugar, e ele passa a se encaminhar para esse lugar, que é o Monte Moriá. E nós fizemos um breve comentário sobre essa palavra Moriá, que, pela etimologia dessa palavra, ela pode significar um conjunto de duas palavras que invocam, primeira parte dela, ou um arqueiro, ou um mestre, ou talvez um mestre de arqueria. E, evidentemente, não entra na simbologia o arqueiro, mas o mestre. Né? E mais. E ensino, a segunda parte, ensino, ou aprendizado, ou orientação. Então, ele vai para um lugar onde o mestre, onde teria um ensino de mestre, constituiria um ensino de mestre, numa simbologia que nós estamos invocando aqui. E finalmente, a submissão do filho à vontade dele. Isaac vê que não tem cordeiro, e vê que tem lenha e tem fogo, mas não vê o cordeiro, e se submete. Né? A exemplo de Cristo, que também era um filho único, que também era inocente, que também foi sacrificado, né? Isaac seria sacrificado, e se submete, quando diz que afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Né? Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, Isaac ainda pergunta aquele o cordeiro, e a resposta de Abraão é: Deus proverá, que significa, ou que pode ser tomada como uma analogia a o fato de que o cordeiro foi uma promessa de Deus. Né? E Deus, a provisão do cordeiro se deu na cruz. Mas no caso do exemplo de Abraão, a provisão do cordeiro aparece de fato um cordeiro lá enganchado no mato. Então, contornamos por aí o primeiro escândalo. Né?
usando não propriamente de uma interpretação, mas de uma analogia ou tipologia. Nós estávamos dizendo com isso que Abraão, se encaminhando para sacrificar Isaac, formava um tipo, portanto, constituía uma tipologia, semelhante ao próprio Deus sacrificando o filho. Bem, e visto isso, nós comentávamos o fato até a página 4 do texto anterior, e aí resta uma meia página em que nós dizíamos: o filho deveria ser oferecido em holocausto, que significa destruição, ruína, catástrofe, que no Antigo Testamento ganhou o significado de sacrifício de um animal, podendo ser um cordeiro, oferecido a Deus, simbolizando a submissão ao Senhor. Bom, também lembrávamos que em Gênesis 22, de 7 a 8, nós lemos: então falou Isaac a seu pai: meu pai, ele disse, eis-me aqui, meu filho, respondeu Abraão. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá. E essa parte já comentei, né? E foi basicamente o estudo que nós fizemos no domingo passado, lembrando que isso é uma aplicação, não é uma interpretação, essa aplicação, e que isso permite uma aplicação, né? E a aplicação é que o testemunho do amor de Deus pelas suas criaturas, chegando a sacrificar o seu filho, conforme é declarado explicitamente no versículo de João 3,16, quem se escandaliza com a ordem dada a Abraão para que sacrifique o filho, incorre na falácia da inferência imediata. Falácia da inferência imediata é quando alguém vê uma ponta do problema, vê a ponta do iceberg, e sem examinar o resto, já tira a conclusão, né? Quer dizer, quem vê a ponta do problema, Isaac sendo levado para o sacrifício pelo próprio pai, né, e se escandaliza que Deus tenha mandado fazer uma coisa dessa, está se apressando porque não está levando em consideração a analogia disso com o sacrifício de Cristo, né? E aí tem um outro escândalo ligado a isso, que é o próprio Deus sacrificar o filho, mas isso aí fica para outro estudo, que pretendo fazer mais adiante. Então, o que ficou para hoje? O que ficou para hoje foi um outro escândalo, não é? É o escândalo das pragas do Egito. E aí, no nosso texto de hoje, nós ressaltamos que as águas foram transformadas em sangue na primeira praga, e sucessivamente teve uma invasão de rãs, e de piolhos, e de moscas, e houve a pestilência que assolou os rebanhos, e houve uma saraiva, né, uma chuva de pedra de gelo, que destruiu muita coisa, e finalmente teve a morte dos primogênitos, né? E aí nós temos o escândalo central de tudo isso, talvez, ou o escândalo maior dessa parte, que é das pragas do Egito. O escândalo maior pode ser o sacrifício dos primogênitos, né? Mas, antes de nos escandalizarmos com isso, para evitar a falácia da inferência imediata, nós devemos nos debruçar sobre várias passagens bíblicas, fazendo uma leitura intertextual, que em hermenêutica recebe o nome de interpretação sistêmica, que é a interpretação não de um fragmento bíblico, mas de um conjunto. E nós vimos que o Senhor determinou essas pragas. E temos um exemplo disso lá em Êxodo 11, de 4 a 7, onde nós lemos: disse Moisés, o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito.
qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Aí nós temos um conjunto de escândalos, né? O primeiro deles é ferir primogênitos inocentes. O segundo deles é que os filhos da serva também seriam atingidos, embora a serva não fosse responsável pelas decisões do faraó, e que o primogênito até o primogênito dos animais, que também não poderiam ser responsabilizados pelas decisões do faraó, e finalmente que o Senhor, que não faz acepção de pessoas, fez uma distinção entre o povo hebreu e os egípcios. Vamos examinar esses 4 escândalos contidos aí, depois de passar em revista todas as pragas do Egito. Então, nós vimos que essas coisas precisam ser entendidas ponderando muitas passagens bíblicas, a começar pelo que lemos em Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Por que essa citação está aí? Porque nós estamos invocando, em primeiro lugar, a soberania de Deus. Deus sacrificou criança inocente, sacrificou o filho da serva, sacrificou animais. Sacrificou. E pode. Por que não pode? E por que vamos nos escandalizar com isso? Em algum momento, eu disse no texto que quem não é vegetariano come proteína animal. Portanto, se não mata o animal com as próprias mãos, cria uma demanda que remunera e dá lugar a uma oferta remunerada de animais mortos. Então, eu como carne, tanto de animais aeróbicos, como de animais aquáticos, como peixes. E por quê? Eu não criei esses animais. Eu não sou o senhor da vida desses animais. E ninguém se escandaliza que eu coma carne de animal. Talvez uma pequena minoria se escandalize com isso. Se nós, que não somos criadores, que não somos senhores da vida, não criamos nem somos responsáveis pela manutenção da vida, podemos matar para comer. Por que o Senhor não pode também tirar a vida segundo os seus desígnios? Além disso, é preciso lembrar que... e os vegetarianos? Os vegetarianos comem alimentos de origem vegetal. E os vegetais também têm vida. Então, eles estão tirando vida dos vegetais, que eles não criaram. Eles podem até ter semeado, ter possibilitado, com o plantio, a multiplicação de uma espécie. Quando você vê um imenso canavial, eu viajei muito entre Fortaleza e Recife, e a partir de uma certa altura da BR-101, a gente vê enormes canaviais plantados. Então, quem os plantou permitiu uma multiplicação daquela espécie. Mas também se permite ceifar a vida dos exemplares daquela espécie. Então, não há muito com que nós devamos ou possamos nos escandalizar com isso. A soberania de Deus é perfeitamente legítima em face de ele ter sido, em razão de ele ter sido o criador e o mantenedor da vida. Mas não é só isso. Isso é só uma introdução à reflexão.
nós temos outras considerações a fazer. Quem faz um juízo severo, ou se escandaliza, ou se constrange em falar das pragas do Egito quanto a esses aspectos, esquece que estas pragas, elas foram decorrentes ou incidiram sobre um povo e uma liderança de um povo que antes de tudo já tinha se tornado iníqua. As pessoas se escandalizam também nesse episódio porque a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração do faraó. Endureceu porque já tinha condenado há muito tempo, né? Porque ele já tinha enchido a medida. O Senhor não pegou um rei de conduta correta, um homem de bons costumes, e endureceu o coração. Não. Ele já era uma figura que se colocava como um Deus. Já tinha a arrogância de querer ser um Deus, que já praticava o politeísmo, né? E, em razão disso, ele foi condenado. Ele já estava condenado quando o Senhor endureceu o coração dele. O Senhor não endurece o coração de alguém que já não esteja condenado. Então, nós vemos também que os servos, o povo não era responsável pelos erros ou pelas iniquidades do faraó. É interessante examinar melhor essa questão, porque o Egito não era uma democracia, e os que se escandalizam dizem, num governo tirânico, o povo não é responsável. Mas será que não? Porque hoje nós pensamos muito em termos de governo representativo, consagrado nas urnas pelo voto popular. Mas estamos esquecendo que existe um tipo de legitimidade que é cultural. Então, numa época em que os reis eram deuses, eles eram legítimos, sim, porque a maioria que, se existisse eleição, votaria, acreditava que eles eram deuses, ou que eles eram líderes legítimos, e, portanto, estava com eles. Então, os servos eram inocentes? Não. E estes servos maltratavam os hebreus. Tanto maltratavam os hebreus, que Moisés mata um deles porque estava espancando um hebreu, né? Então, não houve sacrifício de inocentes. Mas as crianças eram inocentes. Será? Bem, aí nós precisamos lembrar que o Senhor já disse sobre criança uma coisa muito séria. Lá em Gênesis, vamos ver mais adiante, quando o Senhor fala na maldade do homem, que é desde criança, né? Por enquanto, nós estamos vendo aqui a recusa da orientação do Criador foi um rompimento de relações lá no Gênesis, quando o homem resolveu comer da ciência do bem e do mal, o fruto da ciência do bem e do mal. Então, ali o Senhor não puniu nem castigou. É uma interpretação dominante, mas eu discordo dela. Ali o Senhor advertiu, quando disse, por tua causa a terra se tornará maldita. Não disse, eu tornarei a terra maldita para te punir. Não, por tua causa. Ou seja, quando o homem chamou a si formular juízos para os quais não foi criado e não tem capacidade, que é distinguir o bem do mal, deixando de seguir a orientação do Criador, então ele se expôs aos próprios erros. E se expondo aos próprios erros, passou a sofrer consequências, né? Porque o que era o paraíso?
O paraíso era não errar e não sofrer consequência dos erros, porque não comia do fruto da ciência do bem e do mal. Seguia o Criador. Tanto é assim que quando o homem comeu do fruto da ciência do bem e do mal, já sentiu a pancada das consequências de errar. E se viu nu. Tanto se viu nu que se escondeu. E o Senhor não o puniu. Pelo contrário, o Senhor tratou de protegê-lo. Como? O Senhor fez agasalhos com peles de animais, porque ele estava tentando se proteger com aventais de folhas. O Senhor faz agasalhos com peles de animais. Quem faz agasalho de pele de animal para alguém que está nu e está com frio, não está castigando, está protegendo. E já prometeu enviar o Messias, quando disse para a mulher que da semente, que a semente, a serpente iria morder o calcanhar da semente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. E essa promessa se cumpriu na cruz, porque na cruz a cabeça da serpente foi esmagada e a serpente mordeu o calcanhar do Cristo, que é a semente da mulher. Tanto mordeu que ele morreu, né? Mas venceu porque ressuscitou. Então, o que nós temos aí são consequências que os egípcios sofreram dos seus erros. Porque está dito também, se comeres do fruto morrerás. E que morte era essa? Era morte espiritual, porque eles não tiveram morte biológica depois de comer do fruto proibido, não, do fruto proibido porque traria consequências desastrosas, né? E aí nós temos que ver que o Senhor não tem nenhuma norma, não tem nenhuma lei, vamos dizer assim, arbitrária. Embora ele tenha soberania plena e possa fazer tudo que queira, e não caiba nenhum julgamento moral, é um erro tentar julgar a Deus. Tem um livro de um cara chamado C.S. Lewis, que tem um título muito sugestivo, Deus no Banco dos Réus, dizendo que ninguém pode botar Deus no banco dos réus, porque a soberania dele é plena e outras coisas mais, né? E pelo que a gente conhece da história bíblica, dos feitos e realizações de Deus, não cabe juízo de condenação em nada, a não ser que se faça um julgamento superficial. Então, nós vemos que tanto não tem arbitrariedade, que tudo que tem na Bíblia, além de uma finalidade espiritual, além de uma finalidade ligada às relações entre Deus e os homens, também tem efeitos benéficos nas relações horizontais, que são as relações entre os homens, e também tem efeito benéfico para a própria pessoa em si. Por exemplo, na lei chamada lei cerimonial, Moisés mandou lavar as mãos antes das refeições. Isso era uma arbitrariedade? Isso era um capricho? Ah, você vai lavar as mãos porque Deus quer e acabou. Não. Lavar as mãos tem uma importância enorme na prevenção de doenças infecciosas. A cólera morbus, que matou pessoas aos montes, num dos episódios de uma epidemia de cólera na Inglaterra, os médicos insistiram que as pessoas deviam lavar as mãos. E o índice, a mortalidade diminuiu significativamente. E passaram a chamar cólera de doença das mãos sujas. Então, lavar as mãos tem um efeito muito importante, né? E os geriatras recomendam para os velhinhos, né? Olhe, lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos, porque a sua imunidade já não é a mesma, né? Então, também tem as restrições alimentares, que também não são arbitrárias, né? Ainda hoje o judeu não come carne de porco. Por que Moisés disse não coma carne de porco? Porque o porco é um vetor de um parasita que produz efeitos muito severos, que é o Taenia solium, né? E não comer o porco não é capricho. E os crustáceos? Ah, não coma crustáceo, né? Não coma peixe que não tenha escama, ou que não tenha animais que não tenham a pata fendida, etc.
Mas, olha, crustáceo, camarão, caranguejo, essas coisas têm um poder alergênico muito grande. E muita gente já morreu de choque anafilático por comer crustáceo. E muitos outros não morreram, mas sofreram algumas consequências, né? Mas... Então, todas as restrições ou todas as orientações bíblicas têm algum efeito prático? Tem. Até o símbolo da antiga aliança, que é a circuncisão. E nós já temos dito aqui, em outros estudos, que, graças à circuncisão, judeu não tem câncer de pênis. E a mulher judia não tem câncer de colo de útero. Porque a circuncisão torna a mucosa genital masculina mais resistente, mais impermeável e muito mais imune às chamadas DST, doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a um vírus, o HPV, que tem algumas variedades desse vírus que produzem câncer. E quando o homem portador desse vírus deposita esse vírus na mulher, ele pode provocar o câncer de colo de útero, que tem um índice de mortalidade muito alto, né? Então, os ensinamentos bíblicos não são apenas caprichos, né? Mesmo quando eles não tratam de coisas sagradas, mesmo quando eles tratam apenas das relações horizontais, que são as relações entre os homens. Então, nós lemos lá em Salomão, que é o codificador das relações horizontais, porque a Bíblia tem três codificações, né? Tem a primeira aliança, tratando das relações entre Deus e os homens, e, por extensão, algumas coisas das relações horizontais, que estão permeadas com as relações verticais. Tem a nova aliança, que trata da mesma coisa, das relações verticais entre Deus e os homens, com efeitos sobre as relações horizontais. E tem no meio, entre as duas, tem uma série de orientações sobre as relações horizontais. A primeira aliança codificada por Moisés, que era iniciada em toda a ciência do Egito. A segunda aliança codificada basicamente por Paulo, nas cartas doutrinárias, que era outro homem de grande erudição, de grande conhecimento. E no meio, o mais sábio dos homens, Salomão, orientando as relações horizontais. Então, eu estou ressaltando o preparo intelectual dos três autores das três codificações bíblicas, porque para evangelizar não precisa ter instrução. Qualquer pessoa sem estudos pode dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. E pode dar testemunho. E isso se completa. Mas para estabelecer uma codificação, ou seja, para fazer mais do que uma mensagem de salvação, para passar uma teologia, uma doutrina de salvação, aí Deus escolheu homens sábios. Três homens muito sábios, muito preparados intelectualmente e muito sábios, né? Que foram Moisés na primeira aliança, Paulo na segunda e Salomão nas relações entre os homens. Enquanto Salomão diz, por exemplo, que nós não devemos ser fiadores de ninguém, quando ele diz, não atraia para sobre os seus ombros o que não é um problema seu, né? Ele não está dizendo que isso é pecado, nem que isso ofende a Deus. Ele está dizendo que você não precisa fazer isso para agradar a Deus. E que não desagrada a Deus se você fizer isso. E que, do ponto de vista prático, isso não é prudente, né? Então, nós temos que, na Bíblia não tem, estou dizendo tudo isso simplesmente para dizer que a Bíblia não tem arbitrariedade. Deus pode tudo, mas não é arbitrário, né? Então, nós vemos também que, e o que eu já comentei aqui, que os faraós tinham uma certa legitimidade, porque eles eram aceitos
pela cultura do seu povo. E aquele povo morria pelo rei. Ia para a guerra por ele, morria por ele. Então, aquele povo seguia. Tanto é assim que lá no livro de Reis e no livro de Crônicas, quando a Bíblia relata a iniquidade dos reis, tanto dos reis de Israel como dos reis de Judá, depois que Israel foi dividido em 2 reinos, ela sempre diz que o rei fez o que era mal aos olhos do Senhor e o povo foi levado a também fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, ele tanto responsabiliza a liderança pelos erros dos liderados, como julga solidariamente os liderados com os reis. Tanto é que, pelos erros dos reis, Israel todo foi punido. Não foi só o Egito que sofreu, Israel também. Nós vimos que a Babilônia foi lá, os assírios foram lá, destruíram Israel, escravizaram, praticaram violências terríveis com os judeus, porque eles tinham seguido os erros dos reis. Então já estamos resolvendo outro problema. Quem se escandaliza porque está escrito que o Senhor não matou os animais dos judeus, quando veio a peste sobre os animais, para que o povo soubesse que o Senhor fazia diferença entre os hebreus, não significa que Deus esteja descumprindo a palavra que diz que Deus não faz acepção de pessoas. As pessoas é que fazem a acepção de Deus. As pessoas é que optaram por condutas diferentes. E quando fazem condutas erradas, sofrem consequências, que não são necessariamente castigos. Está escrito lá em Gálatas 6:7, que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também se fará. Quando Israel semeou iniquidade, sofreu. Quando Abacuque, indignado e ansioso com as iniquidades dos reis de Israel, ora e pede uma resposta ao Senhor, o Senhor fica calado no primeiro momento. Depois ele insiste, o Senhor diz: olha, vou lhe dizer, vem coisa muito ruim por aí. Vocês vão sofrer muito. E os egípcios não foram, portanto, tratados de uma maneira que caracterize fazer acepção de pessoas. Porque houve sofrimento para os egípcios, como houve também para Israel, cada um no seu momento, conforme as suas condutas, conforme os seus procedimentos. Então, não houve propriamente acepção de pessoas, houve acepção de condutas, de atitudes, de práticas. Ou, como muitos gostam de dizer, houve desobediências que levaram a resultados diferentes. A desobediência dos egípcios, elas estariam na origem ou na causa do sofrimento dos egípcios com as pragas. Então, vamos examinar alguns outros aspectos que dizem respeito a cada uma dessas pragas. Por exemplo, a praga de rã. Havia uma deusa no Egito que tinha uma cabeça de rã. Então, quando veio uma praga de rã, e os faraós se diziam filhos de Rã, como também se diziam filhos do sol, conforme o momento. Então, quando vem uma praga de Rã, você tem um simbolismo aí que diz: olha, a deusa de vocês, a deusa Rã, não pode nada. Eu posso jogar Rã contra vocês e ela não tem o controle das rãs, quem tem sou eu. Era o que o senhor estava dizendo. Então, isso foi a demonstração inicial ali, em que o Senhor desmoraliza os deuses do panteão grego, do panteão egípcio, desculpe, não tem nada com Grécia ainda, do panteão egípcio. Mas a primeira praga, essa da rã foi a segunda, mas a primeira das pragas foi o Nilo se transformar em sangue.
E o Nilo também era um deus do panteão egípcio, porque os egípcios eram animistas. O animismo é aquele culto que diviniza coisas. Pode divinizar uma montanha, pode divinizar uma árvore, pode divinizar um rio, pode divinizar o sol. Então, essas coisas são um tipo de culto chamado animismo. E o Senhor vai e transforma as águas do Nilo em sangue. O que significa que o Senhor estava dizendo, olha, vocês estão adorando o Deus errado, porque eu posso muito mais do que o Nilo. O Nilo não é Deus. Né? Então, a terceira praga é a praga dos piolhos. E o piolho também fazia parte, estava lá ligado ao animismo egípcio, porque tinha um deus do panteão egípcio, o deus Tote. Os egípcios tinham insetos como deuses, né? E o deus Tote era o deus da sabedoria e do conhecimento. E os magos que foram chamados para resolver o problema da praga de piolho, os magos não tiveram poder, os magos que representavam o deus Tote, eram sacerdotes do deus Tote, o deus do conhecimento e da sabedoria, não tiveram sabedoria nem conhecimento para se contrapor à praga dos piolhos. Né? E a quarta praga foi a das moscas. E, de novo, as moscas não... A praga de moscas não atingiu, a praga não atingiu a terra de Gósen, onde estavam os judeus, numa demonstração de que o Senhor tinha poder. E olha, quem manda nas moscas sou eu, elas vão perturbar vocês, mas não vêm na terra do meu povo. Né? E tinha um deus Ator, ou Hathor, se a pronúncia for anglófona, que era uma deusa vaca. Né? E aí, a sexta praga, quinta praga foi sobre os rebanhos, né? E a deusa não pôde salvar os rebanhos, apesar de haver uma deusa vaca. Então, todas as pragas eram também uma demonstração e uma exortação aos egípcios para que abandonassem o seu animismo e o seu politeísmo e os seus falsos deuses. E eles não se converteram, não aceitaram a exortação. A sexta praga é da sarna. E novamente, os magos, os que hoje nós chamaríamos de feiticeiros, os sacerdotes dos vários deuses do panteão egípcio, se mostraram incapazes de enfrentar a praga dada pelo Senhor dos Exércitos, o Senhor de Israel, o Deus do monoteísmo. Então, eles mesmos, os sacerdotes, foram atingidos pela praga e foram embora para suas casas, né? Saíram da corte. A sétima praga foi da saraiva. Saraiva é o nome que se dá a uma chuva de pedra de gelo, que acontece em qualquer clima, acontece muito em região tropical. E a região tropical é quente na terra, na superfície da terra, mas na altitude das nuvens ela é fria, né? E o vapor das nuvens pode se condensar e formar pedras de gelo. E muitas vezes são pedrinhas pequenas. Eu vi isso 2 vezes no Ceará. Uma vez, as 2 vezes no sertão central, no sertão quente. Uma vez, ambas na hora do mais ou menos meio-dia, em ambos os casos eu estava almoçando em restaurante. Uma vez em Mombasa, à margem do rio, um restaurante. E começou a chover e eu nem estava notando que tinha saraiva, porque eram as pedrinhas muito pequenas e a maior parte não era pedra, era chuva mesmo, um pingo d'água, mas eu vi de repente no chão uma pedrinha pequena e depois vi outra e vi que tinham caído algumas pedrinhas no meio da chuva. Né? E no mesma cena eu vi de novo em Crateús, à margem do rio Poti, um restaurante que tinha na época, eu não sei se ainda tem, na margem do rio Poti, num dia de muito calor. Em ambos os casos era um dia de muito calor. Então,
O Egito é uma terra quente. E tem granizo. Qual é a particularidade da praga de granizo? É que as pedras eram muito grandes e uma chuva muito densa de pedra. Eu vi granizo também em Porto Alegre, e vi com frequência. Vi várias vezes. Uma vez, uma chuva muito pesada, em que tinha muito granizo no meio da chuva. Não era só granizo, não era só granizo, não era só pedra de gelo. Tinha pingo d'água também, mas tinha muito que nós estávamos andando de carro e eu pensei que estava provocando dano na lataria do carro, porque as pancadas eram muito fortes. Mas quando eu desci, verifiquei que não tinha dano nenhum. Então, provocava muito som, mas não tinha peso suficiente para amassar, né? Mas no caso do Egito, o granizo era formado por pedras muito grandes, certamente, que provocavam danos. E isso acontece em outros casos. Eu já vi notícias de prejuízo na lavoura no sul do Brasil em razão de granizo. Há uma discussão se o granizo tem um limite para o tamanho das pedras, porque essas gotículas que se congelariam seriam necessariamente pequenas, porque elas logo que se congelam, há uma fusão de várias gotas e ficam pesadas e caem. Mas, embora até poucos anos se dissesse que havia um limite, que não poderia haver pedra muito grande, mas depois aconteceu chuva de granizo, né, com pedras muito grandes, causando prejuízo muito severo. Eu vi uma notícia sobre isso no Texas, né, com impactos muito fortes. E não há por que duvidar que no Egito tenha havido um impacto ainda mais forte do que o dessas notícias que aparecem hoje. E a oitava praga, que foi a praga dos gafanhotos. E, de novo, temos uma demonstração de que os deuses do politeísmo egípcio não eram verdadeiros. Eles tinham um tal de deus Shu, que era o deus do ar. E aí os gafanhotos chegam pelo ar, né? Chegam voando. E o Senhor está dizendo, olha, quem manda no ar sou eu, né? Seus deuses, né? E a nona praga, que é a das trevas, que também tem um simbolismo. Porque enquanto o Egito ficou no escuro, nas casas dos hebreus havia luz. Então, luz está ligada à doutrina de salvação, porque Jesus é a luz do mundo. Então, o Senhor está dizendo, olha, o cordeiro que eu vou enviar é a luz. E quem não está com o cordeiro não está na luz, está nas trevas. E, finalmente, nós temos a 10ª praga, que é o grande escândalo desse episódio das pragas, que é a morte das crianças, que nós supomos que sejam inocentes. Mas, refutando a ideia de botar Deus no banco dos réus, porque inocentes seriam atingidos, nós temos lá em Romanos 3:23, um versículo que diz, porque todos, não são alguns, nem é mesmo a maioria, são todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus não sacrificou nenhum inocente, todos pecaram. Aí criança também, né? Bem, também em Lucas 18:19, né? Capítulo 18, versículo 19, nós lemos, quando aquele homem vai procurar Jesus, dizendo que cumpria toda a lei, o que é que devia fazer para se salvar, e chamando Jesus de bom mestre, Jesus responde e diz, Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então ninguém é bom. Ninguém, não está excluindo criança. Mas crianças podem ser responsabilizadas? No direito humano, não. Que é a ideia de que o agente da conduta precisa ter consciência e tal. Não é? Mas eu ouso dizer que Deus julga o que está no coração. Se o que está no coração é maldade, ainda que ainda não haja um filtro,
Por que que Deus não considera esse filtro que a gente diz que o adulto tem? O adulto é responsável porque devia filtrar a maldade que vem do coração. Mas o adulto também não tem competência para isso. Porque por que que comer do fruto da ciência do bem e do mal foi pecado? Foi o pecado original. Pecado é errar o alvo. Porque quando o homem escolhe fazer juízo moral pela cabeça dele mesmo, ele erra. Seja ele adulto ou criança. Se a criança não tem capacidade para isso, o adulto também não tem. Né? Então, vejamos. Lá em Gênesis 8, no capítulo 8, dos versículos 20 e 21, nós lemos: o Senhor cheirou o cheiro suave e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Isso era Deus falando depois do dilúvio. Né? Mas o que eu coloquei em negrito aí, quem tem o texto pode acompanhar, é que a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Isso na Almeida Revista, com base na versão de 1930. Né? Outras versões devem ter outras palavras com esse mesmo sentido. Então, nós temos aí o fato de que o sacrifício de crianças, e as crianças são boas e inocentes. Não são. Crianças não são boas e inocentes, e eu gosto de lembrar, quando trato disso, que as três coisas que a criança primeiro aprende a dizer é meu, me dá e eu quero. Isso revela a colocação do ego no centro do cogito. Quando o ego se coloca no centro do cogito, nós chamamos isso de egoísmo. E crianças são egoístas. Né? Então, os escândalos desaparecem quando nós fazemos essas considerações. Primeiro, que não houve acepção de pessoas. Os egípcios, desde o faraó até os servos, eles escolheram o politeísmo e os falsos deuses. E escolheram porque Deus se revelou a todos. Em algum momento, eles abandonaram o Senhor. Mas tem um livro chamado O Fator Melquisedeque, de um missionário que viajou pelo mundo todo e colheu depoimentos de antropólogos e historiadores e disse que no mundo inteiro, todos os povos politeístas e animistas, eles tinham muitos deuses, mas eles tinham também um resquício de consciência de um Deus primordial, que tinha criado tudo isso. Né? Os nossos índios aqui adoravam a lua ou adoravam o sol, mas tinham um Tupã, um Deus criador de tudo isso, porque o Senhor se revelou a todos. E as pessoas depois é que se afastaram. Agora, não faz acepção de pessoas, tem soberania para decidir e crianças não são inocentes. O que ele fez foi uma demonstração de que havia misericórdia para com o povo que o seguia, que não rompeu com ele, que não abandonou o Criador, que era o povo hebreu. Deus é um povo escolhido? Não, Deus não escolheu o povo é que escolheu Deus. Quando Deus chama Abraão e diz: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Deus o fez porque Abraão era servo de Deus. E Abraão escolheu seguir essa orientação. Uma orientação que talvez nenhum de nós seguisse. Eu imagino aqui se um de nós ouvisse uma voz, ou sonhasse com o Senhor dizendo: sai da tua casa, deixa teu trabalho, e vai ter um emprego, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Depois eu te mostro, mas vá, bote o pé na estrada que depois eu te mostro. Talvez nenhum de nós fosse. Né? Então, foi uma escolha que partiu do homem. Né? E não foi uma acepção de pessoas. Outros povos escolheram outros caminhos. Da descendência de Noé, logo houve desvio de conduta dos descendentes de Noé. Mudaram os caminhos. Então, nós vimos que esse escândalo das pragas do Egito é um escândalo de quem
incorre na falácia da inferência imediata. Né? E são os comentários que eu tenho inicialmente a fazer sobre esse episódio bíblico. E agora eu quero agradecer a presença de cada um e voltar a lembrar que os nossos vídeos devem ser vistos até o fim, devem ser compartilhados, e os que participam devem dar o seu like ou dislike, botando o polegar para cima ou para baixo, e solicitando que participem enviando mensagens escritas ou mensagem de voz, formulando perguntas ou fazendo adendos, achegas ou contestando. Muito obrigado e fica o convite para o nosso próximo encontro.